Já passou por aquelas situações meio estranhas, onde você tá conversando com um amigo seu, e aí vocês começam a imaginar um tipo de jogo que seria muito divertido, ou seria muito legal se ele existe de verdade, mas que ele não existe? Bem, um tempo atrás eu tava com uns amigos meus voltando da faculdade, e a gente começou a falar sobre um jogo que um de nós recém tinha baixado, que chama Vampire Survivors. E a gente começou a pensar em o quão simples e o quão divertido era aquele jogo, e que seria muito legal, muito divertido se tivessem outras versões do jogo. E a gente pensou numa versão bem específica dele. Como seria se tivesse um jogo no estilo de Vampire Survivors, só que com um padre como protagonista? Ou no nosso caso, com o padre Fábio de Mello como protagonista. A coisa é que esse jogo não existe, ou não existia até agora. Porque eu criei em 24 horas um jogo no estilo de Vampire Survivors, só que com o padre Fábio de Mello. De início, a primeira coisa que eu fiz foi abrir um projeto novo e nomear ele como o lendário Em Nome de Pátria. Só que eu escrevi errado, porque eu só descobri depois como é que se escrevia Em Nome do Pai em latim, mas releva essa parte, depois eu ajeito isso aí. E já comecei criando um personagem, um spawn para os inimigos nascerem e um objeto da câmera, porque nesse tipo de jogo vai ser muito importante que a câmera seja um objeto específico com uma programação própria. Eu não posso simplesmente usar a câmera já nativa da engine, ela não vai funcionar nesse caso. De início eu já criei um sistema de movimentação para o personagem, um sistema bem simplesinho, até porque não precisaria de nada muito complexo, como um sistema de colisão, nada do tipo, só a movimentação já funcionaria. E como eu sou um excelente programador, ela já funcionou de cara, perfeitamente, sem dar nenhum problema. Com o sistema de movimentação já bem arrumado, eu fui partir para o que eu considerava sendo a segunda coisa mais importante de um jogo no estilo de Vampire Survivors, que é a câmera. Esse jogo ele funciona com a câmera de um jeito bem específico. Se você parar para perceber, nenhum inimigo ele nasce na câmera. Você não consegue ver nenhum inimigo surgindo, eles sempre vão surgir das bordas e eles sempre vão estar à sua volta, não importa para onde você ande. Para isso eu precisei programar uma câmera própria com algumas variáveis próprias que vão ser setadas depois no objeto do inimigo. E obviamente a câmera já funcionou perfeitamente sem nenhum problema. O meu personagem não estava parecendo uma versão rebaixada do Keanu Reeves. Isso não aconteceu. Depois disso eu criei um timer de spawn para os inimigos, que a cada tantos segundos ele ia rodar uma linha de código e iria criar uma instância do inimigo, e esse inimigo seria teletransportado para um lugar aleatório. Eu preferi criar desse jeito porque eu acho que fica menos bugado, você não vai ter uma linha gigante de código na criação do personagem para definir onde ele vai vir. Ele só vai criar no lugar onde o spawn tá e o próprio inimigo ele vai se teletransportar para um lugar aleatório só uma vez no início do jogo, vai ficar lindinho, bonitinho, tranquilo o código. Depois, com vários e vários inimigos já criados na tela, tinha um problema que era os inimigos eles ficam se atravessando, eles não têm uma colisão entre eles. Então pensando nisso eu fiz um sisteminha bem simplesinho que faria com que nenhum inimigo se colidisse, todos eles bateriam um no outro, teriam um espaço, seria uma coisa linda, maravilhosa e com certeza não funcionou porque nada de que eu programo de primeira vai funcionar. Mas depois de corrigir um errinho de direção, depois disso eu fiquei tipo uns 5 minutos criando um sistema de ataque que eu não vou usar no jogo final. Eu não sei por que eu fiz isso, mas já deu uma cara bem mais Vampire Survivors pra ideia. Tipo um chicotinho que fica batendo e dando dano em área nos inimigos. Eu não usei pra nada isso. Aqui a gente tem um mini time skip dos eventos do jogo. Eles já tinham uma primeira sprite deles criada, que é essa mosquinha do demônio aqui. E a primeira coisa que eu tentei fazer quando eu coloquei essa sprite era, já que elas voavam, era dar um efeito de flutuação para eles, que funcionou muito bem. Porque em vez de eu ter colocado que eles deveriam ir para cima e para baixo no eixo Y, eu falei que eles deveriam mudar a escala deles. Então eles ficavam se achatando e se comprimindo desse jeito aí. Aí, depois que você morria nesse estado, o jogo simplesmente crashava e saía dele. Um tempinho depois, já algumas horas na verdade de trabalho depois, eu já tinha um sprite do chão criado, eu já tinha mais alguns inimigos criados, eu tinha um sistema de XP, onde quando você matava os seus inimigos, você vinha recebendo essas lobbies que iam ser de várias cores diferentes, cada uma com seu nível de XP diferente, e encheria a barrinha. Com isso tudo finalizado, eu fui fazer a coisa que eu considero mais importante num jogo desse estilo, que são os elementos de roguelike. Nesse caso eu queria uma ideia um pouco diferente no começo, porque eu não achei que eu teria tempo de fazer realmente o sistema de escolhas de upgrades muito bem feito. Então eu fiz com que cada inimigo, quando ele morresse, ele tivesse uma chance de dropar um upgrade.
E os upgrades eu fiz de um jeito bem simplesinho, mas que funciona muito bem. Eu criei um único objeto de upgrade, todos os upgrades são dentro deles. Eu criei uma única sprite com vários frames diferentes, cada um sendo a arte de cada um dos upgrades. Então dentro do objeto dos upgrades eu criei várias e várias funções, cada função dando uma forma diferente de ação para o upgrade. Um exemplo disso, eu tinha uma variável aleatória que definia a identidade do upgrade. Se a identidade do upgrade fosse 1, ele iria dar velocidade para o player. E como ele faria isso? No instante que ele define a variável dele, ele vai definir que a ação que ele vai fazer quando encostar no player vai ser aumentar a velocidade do player geral e instantaneamente ser destruído. É um sistema bem simples, bem rápido de ser feito, fácil de ser modulado e extremamente funcional. Não dei nenhum problema, pelo menos não a curto prazo. O que eu definitivamente não fiz no sistema de escolhas do jogo. Nesse nível o jogo já era perfeitamente jogável, já tinha vários níveis diferentes, com várias ondas diferentes, cada um com inimigos mais fortes, mais rápidos, com mais vida. Os inimigos também mudavam a velocidade que eles tinham, eles mudavam também a força deles, esse tipo de coisa, só que ainda faltava o elemento de roguelike. O problema é que o meu tempo já tinha praticamente acabado, eu já tinha dedicado muito tempo nesse projeto. Nesse momento já tinham quase 24 horas que eu estava fazendo aquela coisa e não tinha muito o que eu fazer nesse momento, na verdade, a não ser o próprio sistema de escolhas. E aí que eu decidi me dar mais algumas horas, mais umas 3 ou 4 horas, até que eu conseguisse fazer um sistema bem básico de escolhas. Eu não estava afim de fazer um sistema exatamente igual ao sistema dos upgrades, com um único objeto. Por mais que seria mais fácil, seria mais rápido, provavelmente conseguiria fazer muito simples o sistema, eu decidi fazer de um jeito diferente. Já que eu não ia cumprir a minha ideia das 24 horas, eu me dei umas 3 ou 4 horinhas a mais, eu queria me dar uma penalidade que era: eu não podia fazer o sistema do mesmo jeito que eu fiz os upgrades, que seria bem mais simples. Na verdade, eu usei um sistema de funções muito diferente desse sistema. Ele é um sistema que não está nativo em nenhum objeto, até porque eu não criei um objeto para o card, eu criei um evento específico para o card que vai pausar todo o jogo e vai me gerar 3 imagens aleatórias. E aí eu criei uma caixa de colisão para cada diálogo, criei uma variável para cada uma que ia definir do zero quando ela fosse criada, ia definir um texto, ia definir muita coisa que eu demorei tipo umas 2 horas para fazer funcionar, porque das primeiras vezes que eu fiz deu tudo errado. Até agora eu não sei porque aconteceu no meio do projeto um bug onde você escolhia a terceira carta e a primeira ficava azul. Eu não sei o que estava de errado nisso, eu não identifiquei o problema, eu só apaguei essa linha de código porque era ficar mais fácil e porque era só um jeito de eu saber se as cartas elas estavam sendo escolhidas ou não. E estavam, o sistema funciona. E bem, depois de mais ou menos 28 horas de trabalho, eu tinha uma versão completamente jogável do In Nome de Pátria, o jogo do padre Fábio de Mello indo pro inferno. Decanta Lara Tchunai, Arabaçu, Barabaçu, Barabachai, Diego Manachi, Enachi, Echai, Alabastu, Decanegai, Decomas Névia. Escute Xana Gachai, venha ser crente do Ieguchi Semanai. Jeová Jirei, Ave Rafai, El Shaddai, Ureche Semarraqui, e Alabastévia. Em nome de Jesus eu vou profetizar, aquele que tá morto vai ressuscitar. Vejo um homem diferente no meio da festa, com aspecto de filho de dono da terra. Só quem tá na unção pode contemplar, quem é crente de H não vai enxergar. Com Arabaxuri, Alá, bate coração, Xere cantará, tuirá.